Tele Brasil Notícias. Está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. E nesta edição estaremos trazendo informações na medida certa para você, falando da Lei dos Medicamentos Genéricos, que completou 25 anos. Também estaremos falando do PIX, exatamente, que terá alterações de segurança. E finalmente também destacaremos a questão dos investimentos em rodovias e na empresa Embraer. E outras informações de orientações do seu dia a dia. Tudo isso e muito mais nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos pela manchete que envolve a Lei dos Medicamentos Genéricos, que completou 25 anos de existência. Exatamente, medicamentos genéricos que acabam sendo mais seguros e mais barato do que os remédios de referência. Mas vamos conhecer mais detalhes através da reportagem da TV Pernambuco. Foi a partir de 1999, com a Lei 9787, de 10 de fevereiro, que houve instituição do medicamento genérico. O direito da exclusividade da patente tem validade de 20 anos. Com a nova regra, após esse período, a fórmula se torna domínio público. O medicamento genérico, ele tem o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência, a mesma formulação, a mesma concentração, a mesma apresentação, a mesma segurança e eficácia que o medicamento de referência. Ele só tem, e ele tem uma grande vantagem, que ele tem um preço menor. Ele tem que ser no mínimo 35% mais barato que o medicamento de referência. Atualmente já existe a versão genérica para cerca de 50% de todos os medicamentos de referência. As farmácias e drogarias são obrigadas por lei a manter esta lista atualizada em local de fácil acesso e leitura para o consumidor. E aí você tem diversos fabricantes de genérico, às vezes de um mesmo princípio ativo. Você vai ter vários laboratórios concorrentes produzindo um genérico com o mesmo sal. Então, além do preço ser mais barato por ser genérico, você tem uma disputa de mercado de um maior número de laboratórios, que essa concorrência faz com que o preço baixe. Vamos comprar o medicamento genérico porque ele vem com a mesma substância, né? Genérico só com indicação, né? Quando me indicam um medicamento, aí eu faço a compra. Mas eu prefiro o original, né? Como o de referência. O genérico sai bem mais em conta, a gente compra mais genérico. Vamos falar agora com você que utiliza o PIX, porque o PIX receberá alterações de segurança e essas mudanças que passarão a valer, então, a partir de 1º de novembro de 2024. Vamos observar com detalhes quais são elas. Pelas novas regras, se o telefone ou o computador não estiverem cadastrados no banco na hora de fazer a transação com o PIX, o valor dessa transação máximo será de R$ 200 e o limite diário não poderá ultrapassar R$ 1.000. Isso para diminuir as fraudes e golpes utilizando a ferramenta. As instituições financeiras também precisarão seguir novas regras, como o uso de um sistema que identifique PIX atípico e também identifique transações diferentes do perfil do cliente. Há previsão também de utilização de uma central de informações acessível aos clientes para dar dicas de como evitar esse tipo de problema. Outra mudança anunciada hoje pelo Banco Central, mas que só vale a partir de junho do ano que vem, é o chamado PIX automático, muito parecido com o débito em conta que a gente usa hoje, porque vai ser possível programar pagamentos via PIX. Isso vai facilitar aí o pagamento dessas contas que a gente precisa pagar todo mês, aqueles boletos de água, luz e telefone, por exemplo. A diferença é que agora esse tipo de transação vai ficar mais barato para a empresa que optar pelo pagamento via PIX, porque não será mais preciso fazer aqueles convênios com os bancos como acontece hoje com o débito em conta. Outra vantagem anunciada é a possível diminuição da inadimplência, já que o pagamento vai ser programado. Vamos falar agora do governo federal e o congelamento de 15 bilhões do orçamento este ano. A informação vem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a medida é necessária justamente para se cumprir a regra de gastos previstas
no arcabouço fiscal deste ano. Vamos observar. Olha, os detalhes sobre como o corte será feito devem ser anunciados na segunda-feira. Hoje o ministro só antecipou os números para evitar o desencontro de informações. Então, serão 15 bilhões de reais de corte no orçamento deste ano, ou seja, o governo vai deixar de gastar esse dinheiro, né, para conter despesas. A maior parte, 11,2 bilhões de reais, vai ser bloqueada para que o governo consiga cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas, e o restante, 3,8 bilhões de reais, serão contingenciados, nesse caso por falta de receita mesmo, uma coisa que acontece sempre quando a arrecadação vem abaixo da esperada. O ministro Haddad também deixou bem claro que esses números podem ser revistos para baixo, né, já que o governo não está contando com algumas decisões que podem sair do Supremo e do Senado no sentido de aumentar as compensações financeiras. Nós separamos um trechinho da fala do ministro. Veja aí. A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses, mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas, e nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano. Olha, esse corte de 15 bilhões de reais deve ter impacto nos investimentos e é isso que vai ser detalhado na segunda-feira. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que participou desse anúncio hoje, já tinha dito mais cedo no programa Bom Dia Ministra, né, que esse corte não vai afetar as obras do PAC já iniciadas e nem os programas sociais. Ainda segundo a ministra, a ideia inicial é passar ali um pente fino nos programas sociais para identificar fraudes e irregularidades e para ter certeza de que o dinheiro público não está sendo usado de maneira indevida. Ainda segundo a ministra, essas revisões não vão acabar com o benefício de prestação continuada, o BPC. Nós também separamos um trechinho da fala dela. Veja aí. Estamos analisando suspeitas no INSS de benefício. Então, quando fala, BPC, não vai acabar com o BPC, gente. Muito pelo contrário, o BPC é uma política sagrada. Agora, o que não pode é, muitas vezes, uma única pessoa ter 2 carteiras, 2 CPFs, 2 RGs, ele vai numa agência, ele recebe por aqui, aí ele vai na outra agência, ele recebe por lá. E aí, gente precisando fora. Então, a gente consegue fazer a questão da revisão de gastos com inteligência, com racionalidade, mas com justiça social, sem penalizar quem mais precisa. Agora, nós precisamos fazer cortes, porque o Brasil não pode, repito, gastar mais do que arrecada, porque, de novo, parece que não, mas lá na ponta, quem vai pagar o preço são as pessoas que mais precisam. Vamos falar também dos acontecimentos no mundo e aqui no Brasil. A questão do terremoto que atingiu o Chile e a Argentina e também causou, com isso, leves tremores no estado de São Paulo. Vamos observar. Nas redes sociais foram postados diversos registros dos tremores em diferentes regiões da cidade, na Grande São Paulo e também na Baixada Santista. Assustados, moradores de edifícios chegaram a evacuar os imóveis. Apesar do susto, o Centro de Sismologia da USP destacou que os tremores sentidos são de baixa intensidade e apresentam mínimos riscos de danos. Em nota, a Defesa Civil disse que não há registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento e que a situação está sendo monitorada. Vamos falar agora de internet e também aí o apagão cibernético, que foi uma coisa global. Que nesse acontecimento ele acabou afetando aeroportos, bancos e telecomunicações. Segundo informações, uma falha tecnológica que acabou afetando então o sistema de computadores no mundo inteiro. E os serviços mais essenciais em alguns lugares acabaram aí não funcionando, envolvendo aeroportos, também mídias, bancos e telecomunicações. Segundo informações, foi um erro através de uma atualização de um sistema aí para proteção de dados. Vamos observar com mais detalhes.
As companhias aéreas foram um dos setores mais atingidos, com aeroportos em todo o mundo relatando problemas em seus sistemas, com atrasos e cancelamentos de voos. Bancos e empresas de serviços financeiros da Austrália, a Alemanha e também do Brasil alertaram sobre falhas em seus sistemas e operadores de todos os mercados relataram problemas na execução das transações. De acordo com a empresa de segurança Global CrowdStrike, a atualização de um produto da companhia afetou clientes que usam o sistema operacional Windows da Microsoft. O CEO da CrowdStrike pediu desculpas pela falha. E a Microsoft disse que mais tarde que o problema foi corrigido, mas o sistema permanece instável em todo o mundo. O representante de uma das maiores empresas de serviços de segurança cibernética da Austrália classificou a falha de um desastre absoluto. Nós entrevistamos um especialista em segurança digital que nos ajuda a entender melhor o que aconteceu. Vamos ouvir. Assim como quando a gente utiliza o smartphone e utiliza aplicativos de banco, aplicativos de rede social, de tempos em tempos a gente faz a atualização desses softwares, com melhorias, com novos recursos, com correções. A mesma coisa acontece em todos os sistemas. Então os clientes da CrowdStrike baixaram essa nova versão, atualizaram seus sistemas e a partir desse momento, especificamente no Windows, as máquinas pararam de ligar. Começaram a dar a tão famosa tela azul, não ligaram mais. E isso gerou um caos no mundo inteiro. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. Momento jurídico fala que a mulher que mora com o filho não terá de indenizar o ex-marido pelo uso de imóvel comum. Sabe bem esse caso porque ela morava com o filho e recorreu aí ao STJ porque o marido queria cobrar os aluguéis referente ao uso do imóvel. Vamos entender como se aplica esse caso. Mulher que mora com a filha não terá que indenizar ex-marido pelo uso do imóvel comum. Esse é o julgamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que a indenização seria cabível apenas em caso de uso exclusivo do bem, mas essa hipótese foi afastada porque o local também serve de moradia para a filha do antigo casal. Após a separação, o homem ajuizou a ação pedindo arbitramento de aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha comum na residência que pertencia a ambos. Ao verificar que os cônjuges ainda não haviam feito a partilha de bens, o juízo de primeiro grau negou o pedido. Segundo ele, a partilha seria necessária para definir a possível indenização pelo uso do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou o pagamento para impedir o enriquecimento ilícito da ex-esposa. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, observou que a jurisprudência da Corte admite a cobrança de aluguéis entre ex-cônjuges quando um deles faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. No entanto, apontou que o imóvel em questão é compartilhado entre a mãe e a filha comum, circunstância que afasta a existência de posse exclusiva e o direito à indenização. Vamos falar agora da Sabesp. O ministro Barroso manteve o processo de privatização da Sabesp. Então, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pleito do PT para suspender o processo de privatização da empresa paulista de saneamento básico do estado de São Paulo, a Sabesp, que atende boa parte aqui de São Paulo. Segundo o ministro, abre aspas, não compete ao STF arbitrar a conveniência política e os termos e condições do processo de desestatização da Sabesp, fecha aspas. A Advocacia Geral da União já havia se manifestado a favor da suspensão do processo. De acordo com o documento da AGU, a lei viola os princípios da administração pública. E o órgão também vê conflitos de interesses que envolve a executiva Carla Bertocco Trindade. Antes de atuar como no Conselho de Administração da Sabesp, Carla havia trabalhado como executiva da empresa Equatorial, a única empresa que demonstrou interesse em ser investidor da referência da Sabesp.
O processo de oferta pública das ações da Sabesp termina na segunda-feira. O governo do estado de São Paulo passaria a controlar cerca de 18% da companhia. Atualmente, o governo do estado controla pouco mais de 50% da Sabesp. Vamos agora da questão de investimentos do governo federal, porque ele anunciou, inclusive, investimentos em rodovias e financiamento para a Embraer. As vias Dutra e a Rio Santos vão receber mais de 10 bilhões em investimentos. Também, as obras foram confirmadas na última sexta-feira e passou em São José dos Campos, onde esteve presente o presidente da República, que anunciou também um financiamento para a Embraer, que vai exportar aeronaves para os Estados Unidos. É a segunda vez do presidente Lula este ano no hangar F-300 da Embraer, em São José dos Campos. Ele se reuniu com o diretor-presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, e visitou as instalações. Mais uma vez, a fabricante de aviões brasileira recebe investimentos para fomentar a produção de alta tecnologia no Brasil. O financiamento do BNDES desta vez é para a exportação de 32 jatos comerciais E-175 da Embraer para a empresa American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Ao financiar a exportação de produtos de alto valor agregado, como as aeronaves produzidas aqui na Embraer, o BNDES garante a competitividade da indústria brasileira no mercado global, ao mesmo tempo que contribui para o resultado da nossa balança comercial. O contrato no valor de 4,5 bilhões de reais é feito através de linha de crédito direto do BNDES para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. A Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem teve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. O plano de investimentos em inovação da empresa para o período 2023-2027 conta com 650 milhões de reais, sendo 500 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacou a reforma tributária recém-aprovada como incentivo para a indústria nacional. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, a reforma tributária por si só, ela pode fazer o PIB crescer 12%. Os investimentos crescerem no Brasil 14% e as exportações 17%, porque ela tira a cumulatividade, então ela estimula a exportação e estimula investimento. O ministro de Portos e Aeroportos, que também participou do evento, afirmou que o setor de aviação vem crescendo no Brasil e as perspectivas são otimistas. Eu não tenho dúvida que nos 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos inserir mais 40 milhões de passageiros no Brasil, saindo de 98 milhões para quase 140 milhões, porque isso significa crescimento da aviação e desenvolvimento do turismo. Só agora, até o final do ano, o presidente Lula vai entregar e anunciar mais de 50 novos aeroportos ou aeroportos que foram reformados no Brasil, fortalecendo a aviação regional. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai continuar investindo em exportações e no crescimento da indústria brasileira. Nós, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência. Está exportando conhecimento, a gente está exportando coisa de muito valor agregado com gente muito especializada.
Também nesta sexta-feira, em São José dos Campos, o presidente Lula anunciou investimentos por meio do BNDES para obras na Presidente Dutra e Rio Santos, duas das rodovias brasileiras com maior fluxo de veículos. Esse projeto, ele é um projeto muito relevante para o país, presidente Lula. São 15 bilhões e meio em capex, em investimentos. Metade disso aqui em São Paulo, serão utilizados para adequar a capacidade, para garantir mais segurança na rodovia. Já foi falado, não vou repetir. E a outra metade no Rio de Janeiro, para vencer um dos maiores desafios da infraestrutura nacional, que é a Serra das Araras. Esse é o maior investimento rodoviário da história do Brasil, anunciado. É a maior captação de uma debênture da história do país. Nós estamos fazendo aqui uma reestruturação das leis e dos instrumentos para favorecer o desenvolvimento sustentável. O presidente Lula falou sobre as prioridades do seu governo e disse que o Brasil vive um bom momento. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E vamos, antes de encerrar, falar um pouquinho desse programa Desenrola Pequenos Negócios, que já beneficiou mais de 40 mil empresas no país. Importante, nome limpo e crédito na praça são as metas deste programa, que é uma coisa importante para as empresas e já beneficiou aí mais de 40 mil empresas somente no país. O Banco do Brasil é um dos principais credores, né? Ele renegociou em torno de R$1 bilhão em condições especiais e também diferenciadas. Vamos observar. O Desenrola Pequenos Negócios começou em maio deste ano e mais de R$2,5 bilhões já foram renegociados até agora. Cerca de 40 mil clientes conseguiram reduzir ou quitar o débito. Os 7 bancos que concentram o crédito das pequenas empresas nacionais participam do programa. Somente o Banco do Brasil, principal credor, renegociou R$1 bilhão e já conseguiu limpar o nome de 15 mil clientes. O programa oferece condições especiais e diferenciadas do mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, dá desconto de até 20% nas taxas de juros com prazo de 120 meses, ou um desconto de até 96% para quem pagar a dívida à vista. Tem direito à renegociação empresas com faturamento anual de até R$4,8 milhões e dívidas em atraso há mais de 90 dias que tenham ocorrido antes do dia 22 de abril de 2024. Para o Ministério da Fazenda, valeu a pena investir na redução do endividamento dos mais vulneráveis, pelo baixo custo envolvido e pelo bom resultado alcançado. Já é possível, segundo o setor, perceber um movimento positivo entre os cidadãos beneficiados. O programa Desenrola está recuperando a dignidade financeira de quem mais precisa. Os devedores quitam as dívidas. Os credores recebem o que davam por perdido. Todos podem voltar ao mercado movimentando os negócios. A receita certa para gerar emprego e renda e alavancar a economia. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E como sempre, agradecendo a sua audiência, você amigo de verdade nosso, aí em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você pode acompanhar essas edições através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através do Facebook A Hora da Notícia, com notícias impressas e diárias para que você acompanhe com fotos e outros detalhes. Agradecemos toda a participação da nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.